queridos professores do seminário, jovens, líderes, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, poder ministrar mais essa aula de recuperação do seminário, que a gente encontra lá em 1 Reis, no capítulo 17, né, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a viúva de Sarepta, né, e essa história, né, é uma história muito bonita, uma história que nos ensina a importância da obediência ao profeta de Deus, e como ele nunca vai nos deixar desamparado quando a gente é obediente e fazemos o que ele nos pede, né? Pois ele representa o próprio Salvador Jesus Cristo. Muito feliz mesmo de estar aqui com vocês e ter a oportunidade de lecionar essa aula maravilhosa, né? Bom, queridos alunos, gostaria de começar fazendo o seguinte exercício com cada um de vocês. Pensem um pouquinho e identifiquem no último discurso, tá, da conferência do presidente Dallin H. Oaks, o penúltimo, na verdade, o que ele nos convidou a fazer e qual foi a promessa que ele nos fez se nós cumprirmos aquilo que ele pediu. Façam esse exercício, entrem na biblioteca do Evangelho, tá? E façam esse pequeno exercício aí. Identifiquem, então, a promessa e o que ele vai fazer. O convite e a promessa, na verdade, o que ele convidou a gente a fazer e qual a promessa que ele fez se nós cumprirmos o que ele falou, tá bom? Podem pausar e fazer essa pequena atividade. Bom, talvez vocês tenham identificado as seguintes questões aqui, né? O convite foi que a gente seguisse a Cristo e abandonasse a contenda e adotasse uma linguagem e um método de sermos pacificadores, tá? E ali ele faz uma promessa, ele diz o seguinte, que se a gente escolher ser pacificador e seguir Cristo, nós teremos mais paz, seremos transformados e viveremos com esperança, agora e na eternidade. Esse foi o discurso Vivos em Cristo, do presidente Dallin H. Oaks. Por que eu fiz essa pequena atividade com vocês? Porque isso funciona na nossa vida real. Todas as vezes que nós somos convidados a fazer algo, que nos é pedido algo, e principalmente quando é pedido por um profeta de Deus, isso sempre vem acompanhado de uma promessa, sempre. E se nós estudarmos as Escrituras, pegarmos as histórias das Escrituras, nós vamos ver que os profetas sempre fizeram promessas a seu povo, e essas promessas sempre aconteceram, né? O Senhor cumpre aquilo que ele fala. E hoje também não é diferente. Nós temos um profeta atual, nós temos um Moisés, um Abraão, o nome dele é Dallin H. Oaks, e ele faz promessas para cada um de nós, ele nos faz convites, né, e também nos promete o que vai acontecer se nós formos obedientes a esse convite. Por que eu resolvi fazer essa dinâmica com vocês? Eu vou passar um vídeo agora, que é a história que nós vamos estudar hoje, de 1 Reis 17, e gostaria que vocês pudessem pensar na seguinte pergunta. Se você fosse a viúva, você daria o último alimento? Muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Lucas capítulo 4, versículo 25-26. Porta de Sarepta, 850 a.C. אדוני הטוב, האם תעשה חליפין עמדי תמורת הצבחת? את אין כסף? בבקשה, אדוני. לבני ולי אין דבר לאכול. אני מצטער. לא כסף לא אוכל. בבקשה, אדוני. אנא. לא. אנא, ברכם. להי לדרך.
Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que beba. Traze-me um bocado de pão na tua mão. Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos. E vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Não temas. Vai. Faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois, farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra.
Muito bom, obrigado por terem assistido, então, esse vídeo. É incrível ver o que o Senhor, ele nos ensina através dessa história maravilhosa, né? Bom, gostaria de começar agora nesse momento, né, trazendo alguns sentimentos que eu tive assistindo esse vídeo. Primeiro, né, a viúva, ela era uma pobre e estrangeira em Sarepta, e mesmo assim ela foi escolhida para sustentar o profeta, né? Isso me lembra de que o Senhor usa pessoas simples e incomuns para abençoar a vida de outras pessoas. Outro sentimento que eu tive assistindo esse vídeo é que o milagre ele veio só após a fé. Não, então primeiro a viúva ela serve Elias e mesmo com pouco, né, ela ainda serve ele e só depois disso a farinha e o azeite não acabaram. Então, um princípio que nós aprendemos com esse vídeo é que a fé muitas vezes ela vem antes do milagre e não depois. E também que a fé dela não eliminava dúvidas, né? Depois ela veio a se questionar ali sobre a morte do seu filho. Nós vemos que o seu filho ele ressuscitou, ela presenciou esse milagre, mas que eu sei que esse vídeo nos ensina muitos princípios valiosos. E você pensou sobre essa seguinte pergunta: se você fosse a viúva, você daria o último alimento? Você daria aquilo que você tem de mais precioso? Bom, pensem sobre essa pergunta e talvez até o final da aula você vai conseguir responder ela para você mesmo, fazer uma reflexão pessoal sua. Bom, algumas perguntas que me fizeram também pensar um pouquinho. E eu gostaria de trazer para vocês. Como Elias ou a viúva demonstraram fé em Jesus Cristo? Como a promessa do Senhor ela foi cumprida? E como Elias e a viúva podem simbolizar o próprio Salvador Jesus Cristo nessa história? Queridos jovens, muito bom, excelente. A irmã Michelle de Craig, a antiga integrante da Presidência Geral das Moças, ela explicou o seguinte, pensando um pouquinho sobre essas perguntas que nós acabamos de ver aqui. Nós podemos dar o que temos a Cristo e Ele multiplicará os nossos esforços. O que vocês têm a oferecer é mais do que o suficiente, mesmo com suas fraquezas e debilidades humanas, se confiarem na graça de Deus. Por que eu gostaria de trazer essa citação para vocês aqui? Porque a viúva deu tudo que ela tinha, tudo. E aos olhos humanos poderia parecer pouco, um pouco de farinha, azeite. Pensem sobre isso, parecia pouco, né? Se a gente olhar assim com os nossos olhos humanos, era pouco que ela tinha a oferecer ao profeta, mas ela deu tudo o que tinha. Por isso a pergunta: será que nós estamos dando tudo o que nós temos para o Pai Celestial? Será que nós estamos dando tudo o que nós temos quando um profeta ele faz um pedido a nós? E o mais interessante é que se a gente olha para os nossos sacrifícios e aquilo que a gente tem entregado para o Senhor e pensa que é pouco, na verdade a irmã Michelle nos ensina que não é, que é o suficiente, né? E que mesmo com as nossas fraquezas e debilidades, se nós confiarmos na graça de Cristo, o resto vai ser completado. Então, o seu sacrifício, aquilo que você tem entregado para o Senhor, mesmo que para você pareça imperfeito, para o Senhor vale muito. Outra citação que eu gostaria de trazer para vocês é sobre o Elder Randall Q. Bennett, dos 70. Ele ensinou o seguinte: como o Senhor vai me abençoar se eu seguir fielmente seu profeta? Prometo que se agirem com fé em seu Pai Celestial e em seu plano, seu grande plano de felicidade, e se agirem com fé em Jesus Cristo em sua expiação, e seguirem o profeta de Deus, vocês receberão poder para fazer tudo o que o Senhor precisar que façam e para se tornarem o que Ele precisa que se tornem, sejam quais forem suas circunstâncias. É incrível ver como a obediência ao profeta, né, nos faz receber o poder que vem da expiação do Salvador Jesus Cristo. Eu gosto muito quando ele diz o seguinte: nós vamos receber poder para fazer tudo que o Senhor precisar que nós façamos. Então, eu presto o meu testemunho para vocês sobre essa verdade também. A obediência ao profeta e ao que ele nos pede pode parecer muitas vezes estranha, difícil para nós, mas ela é recompensadora. E ao fazer isso, milagres vão acontecer na nossa vida e na vida dos nossos familiares. Queridos alunos, 3 perguntas eu gostaria de deixar com vocês hoje para que vocês possam responder no Forms. A primeira pergunta é: o que você aprende com Elias quando o ribeiro secou, né?
agora aplicando na sua vida. Segundo, o que a viúva nos ensina sobre agir com fé, mesmo tendo pouco. E terceiro, o que você vai fazer esta semana para demonstrar mais confiança em Deus. Queridos alunos, gostaria de finalizar prestando o meu testemunho para cada um de vocês. Eu sei que o Salvador Jesus Cristo vive, que Ele nos ama, sei que Ele anda conosco, sei que muitas vezes a gente vai se sentir chateado, triste por pensar que nós estamos dando pouco para o Pai Celestial, mas eu presto meu testemunho de que é o suficiente e se algo faltar, a graça de Cristo vai completar. Eu também presto meu testemunho para vocês de que nós devemos fazer uma reflexão de tempos em tempos, pensando sobre o que os nossos profetas, nossas autoridades, nossos líderes têm nos ensinado e se nós estamos dando tudo que nós temos referente ao que eles pediram. Será que nós temos dado tudo que nós temos, por mais simples que seja a oferta? Que possamos refletir sobre isso. Eu sei que Cristo vive, que Ele nos ama, que o programa do seminário é um programa que nos ajuda a fazer essas reflexões e nos ajudar em nossa conversão. Em nome de Jesus Cristo, amém.